Olá! Na 13ª sessão da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, os vereadores não votaram a ordem do dia. A decisão é uma forma de protestar contra a falta de comunicação entre a Prefeitura e a Câmara em apoiar os guardas municipais, agentes de trânsito, motoristas e vigias, que estão em greve há mais de 40 dias. Foram prorrogadas até o dia 30 de maio as inscrições para a exposição de painéis do primeiro Simpósio Regional de Educação Ambiental de Barueri. Mais informações pelo telefone 4199-1500. Esta semana começaram as obras da segunda fase do projeto de duplicação da Estrada Tenente Marques, em Santana de Parnaíba. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos devem ser concluídos em 40 dias. Bom, e a previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mas não chove. A máxima não passará dos 24 graus, mínima 13 graus. Uma ONG na região pede a sua ajuda para adoção e cuidados dos animais que estão sozinhos em uma residência aqui de Alphaville. Uma moradora de Alphaville tinha em sua residência a companhia de 30 gatos e 5 cachorros. Porém, esta senhora teve um problema de saúde e infelizmente faleceu. Alguns desses animais ainda permanecem na casa. Fátima, me explica um pouquinho da história, o que aconteceu? Bom, desde a semana passada eu tenho ouvido falar desse caso, dessa senhora que tinha aí então 30 gatos e 5 cachorros dentro da casa. Quando eu vim até aqui para ver a situação em loco, eu soube naquela manhã que ela havia falecido. Então, o que eu me deparei foi com essa situação de 30 gatos aqui, alguns já tinham desaparecido, e a ideia inicial era que realmente nós fizéssemos um trabalho de resgate desses animais, mas nós precisaríamos então da autorização da família, porque juridicamente eles são responsáveis por esses animais. E nós aguardamos, então estamos aguardando então essa autorização, mas enquanto isso, aqueles que estavam mais debilitados, os doentes, já foram resgatados, já estão em clínicas veterinárias para tratamento. Qual que é a ideia agora com os animais? Com esses animais que estão aqui, deve ser por volta de ainda de uns 20 gatos. Nós temos 2 cachorros, inclusive um já velhinho, com 11 anos. Seria arrumar lar para eles, então os adotantes, aqueles que já têm em mente adotar um animal, adotar um gato, que pudessem nos ajudar nesse sentido. Eles irão para a casa dos adotantes já devidamente castrados, vermifugados. Nesse primeiro momento é passar todos por um veterinário, por uma consulta, e aí então achar um lar para eles. Então, voltando, todas as pessoas que se interessarem em adotar um animal, se quiserem adotar no estado que estão, necessariamente vão passar por uma clínica primeiro e se recuperarem. Ou aguardem então, só deixem-nos saber para que a gente possa já cadastrar todo mundo, e aí assim que estiverem em condições nós podemos doar esses animais. E as pessoas podem contribuir de outra forma? Pode sim, de qualquer maneira nós vamos precisar das vacinas, nós vamos precisar também de um clínico, de um veterinário, de uma consulta clínica. Nós estamos estimando por volta de uns R$100 por animal. Então, considerando o exame clínico, os exames de sangue. Então, se as pessoas quiserem, não precisam doar o dinheiro, não é essa a proposta. É saber, nós podemos dizer onde está o animal, em que clínica, e eles vão lá e podem pagar, podem contribuir com isso, então, diretamente na clínica. Então, como é que os moradores podem contribuir? Como é que faz para entrar em contato? Eu vou deixar o meu Facebook, tá no meu nome, Fátima Vanoni, e me chama em inbox ou me deixa um recado e eu entro em contato e dou todas as instruções necessárias. E dando sequência à nossa parceria, o jornalista esportivo Guilherme Maia, da TV Esporte Mais, está aqui no estúdio do Alfatiano News para comentar sobre as partidas dessa semana. Gui, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Queca. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Menos com os times de São Paulo, né? Pois é, vamos começar falando sobre a Libertadores e a decepção, que foram 3 times nacionais. São Paulo perdeu para o Cruzeiro, Corinthians para o Guarani. Vamos focar nesses 2. Você acha que... E o Atlético Mineiro também acabou perdendo e foi eliminado da Libertadores. Mas vamos focar no São Paulo e no Corinthians.
São Paulo, você acha que a partir de agora vão ter alguns reajustes? O que você acha? O que você achou? Como foi a partida e por que o Palmeiras, perdão, por que o São Paulo foi eliminado? O São Paulo fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Achei que o São Paulo não foi mal, não. Acho que São Paulo e Cruzeiro, quem passasse, não teria nenhuma injustiça. Se o São Paulo passasse, não seria injusto. Se o Cruzeiro passasse como passou, também não seria injusto. Acho que foi um duelo de duas equipes bem equilibradas. Para o São Paulo, se ele quisesse ficar com a vaga, ele tinha que ter feito um placar melhor num primeiro jogo no Morumbi, vencido pelo menos por 2-0, como fez o Guarani do Paraguai contra o Corinthians. 1-0, um placar muito apertado, o Cruzeiro conseguiu fazer 1-0, levar para os pênaltis e vivia um melhor momento na partida. Pênalti envolve muito psicológico, e o momento psicológico do Cruzeiro era melhor do que o São Paulo no momento. Isso contribuiu para que o Cruzeiro vencesse o São Paulo nos pênaltis. Mas acho que o São Paulo saiu de forma honrosa. Poderia ter avançado também, como o Cruzeiro avançou. Acho que saiu de forma honrosa o time do São Paulo. Agora, ver como ficam as situações de jogadores mais experientes. Caso do Luiz Fabiano, creio que não deve renovar com o São Paulo depois dessa eliminação. No final do ano, né, que acaba o contrato. Acho que ele deve terminar o contrato dele, não deve renovar com o São Paulo. E eu não sei o que aconteça mais pra frente, mas não vejo o Luiz Fabiano como um jogador de alto nível mais. O Rogério Ceni vai parar em agosto, acho que disso a gente não tem mais dúvida. Dessa vez ele para. A não ser, que não dá para saber o que passa na cabeça dele, a não ser, sei lá, que o São Paulo em agosto esteja em primeiro do Campeonato Brasileiro e ele veja uma possibilidade concreta de ser campeão brasileiro. Mas eu acho difícil também o São Paulo em agosto estar numa primeira posição do Campeonato Brasileiro. Não vejo o São Paulo brigando por título nesse momento. Mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, daqui a pouco a gente vai falar do Brasileiro. Ele está começando agora, mais para frente, daqui a um mês a gente não sabe o que pode acontecer. Quem sabe o São Paulo estando no mês de agosto aí como líder, o Rogério não renove até o final do ano. O Rogério é um cara fominha, pode acontecer isso. Então vamos aguardar aí para saber o que vai acontecer. Mas Libertadores, com certeza, foi a última dele. Ele até declarou que não tem possibilidade nenhuma dele jogar no ano que vem. E em relação ao Corinthians, uma campanha muito boa no começo do ano, chegou agora e foi eliminado pelo Guarani. Você acha que o presidente, eles anunciaram até uma redução de gastos, você acha que vai ter um reajuste no time? Tem que ter, porque você ficar devendo salário não pode acontecer isso. E não é 1 nem 2 meses que o Corinthians deve para os seus jogadores. Então tem que ser feito algo para enxugar os gastos e você ter lucro para poder pagar essas dívidas. E diante disso, devendo salário para jogadores, fica complicado a renovação de contrato, principalmente do Guerreiro. Do Sheik eu já vejo de uma forma mais fácil, porque o Sheik já está meio que fim de carreira ali, ainda que fez falta no jogo contra o Guarani, nos 2 jogos contra o Guarani. Mas para se fazer um contrato mais longo com ele, acho que não valeria a pena para o Corinthians, a não ser se fosse um contrato mais curto, mais barato. E no caso do Guerreiro, ele não abre mão, né, de receber as luvas que ele quer para renovar o contrato, o salário dele. Então, vejo como esse complicado. Caso é mais complicado. É mais complicado e é difícil você renovar com o jogador, pagar uma grana alta para um jogador, sendo que os jogadores que estão em campo estão sem receber salário. Então, a situação do Corinthians agora vai ser de reestruturação e dificilmente deve contratar algum jogador de peso para o Campeonato Brasileiro. Deve ser, daqui até o final do ano, meses de reestruturação no Corinthians para acertar essa parte financeira. Agora, em relação ao Palmeiras, acabou sendo vice no Campeonato Paulista e agora está na Copa do Brasil. Se classificou, né, ganhou do Sampaio Corrêa, goleou 4-1 no meio de semana. No Campeonato Brasileiro começou com um empate em casa, com o time reserva do Atlético Mineiro. A Copa do Brasil pode ser a salvação do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras não tem time também para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Pode ser que brigue por Libertadores, mas hoje o jeito de jogar do Palmeiras não é um time que você vê, esse time vai ser campeão brasileiro. Não se vê isso no Palmeiras nesse momento. Mas a Copa do Brasil é uma competição de mata-mata, talvez como já aconteceu quando o Palmeiras foi campeão com o Filipão na Copa do Brasil, o time foi indo, foi ver, estava na final e foi campeão, né? Então, quem sabe o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, se classificando para a Libertadores através da Copa do Brasil, talvez. Traga mais confiança e possa fazer um Campeonato Brasileiro bom também. Acho que vai brigar por vaga na Libertadores, sem conseguir melhorar também do que está apresentando de futebol. O Palmeiras ainda precisa melhorar muito.
Pegando o seu gancho sobre o Campeonato Brasileiro, eu queria que você fizesse uma avaliação desse início de campeonato. O que é mais importante nesse momento? O técnico e os jogadores, eles apostarem, tentarem se encaixar como time, avaliar as estratégias, ou já é melhor agora, né, o ataque ser mais incisivo para subir na classificação e ter uma vantagem aí em relação aos outros times? A gente vê poucos times prontos hoje no Campeonato Brasileiro. O Internacional, o Atlético Mineiro, até o próprio São Paulo, o Corinthians, os times que estavam disputando a Libertadores, são times que já estão mais prontos, mais né? sólidos. O Palmeiras ainda está se montando. Talvez o Santos, nesse começo de temporada, foi campeão paulista, possa se aproveitar bem nesse começo. Talvez times que a gente não aposte lá para o final, mas quem sabe eles vão ganhando, acumulando pontos. E surpreendam. E surpreendem, e pode se tornar uma realidade, brigar lá pela parte de cima da tabela. Eu vejo hoje o time do Inter como um time mais pronto, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o São Paulo tendo que melhorar. Enfim, as equipes que estavam na Libertadores mais prontas. Mas os times do Inter e do Atlético vão focar na Libertadores. Aí é tempo para São Paulo, para Corinthians, que acabaram sendo eliminados, para o Atlético Mineiro. O Inter e o Cruzeiro vão estar focados na Libertadores, né? E o Santos também, o Palmeiras. Mas a tendência em geral, nos últimos anos, é dos técnicos eles focarem mais em entender o time ou já tentar abrir uma vantagem? Depende, se o time já estiver pronto, aí vai pro pau e tenta ganhar todos os jogos, como aconteceu com o Corinthians no último título brasileiro. O Corinthians teve um começo muito bom, depois caiu de rendimento, mas conseguiu se manter na frente, por quê? Porque fez um começo bom e aí conseguiu acumular gordura, né? Que é o que a gente fala no futebol, lá no topo. Então, se o time já está pronto, se o time já está bem, é bom deslanchar mesmo, porque depois os times que têm mais investimento, que têm mais elenco, que estavam na Libertadores, vão se focar no Campeonato Brasileiro e devem crescer na competição. E esses times estão um pouco mais podendo se focar agora no início do Brasileirão, é bom já começar bem, começar com tudo mesmo. Agora, saindo do Campeonato Brasileiro, aliás, do Brasil, indo lá para a Europa, Champions League, um brasileiro fez bonito, o Neymar, né? Fez 2 gols, mas acabaram não ganhando o jogo. Porém, foram para a final. Como é que você avalia esse jogo do Barcelona contra o Bayern? Contra o Bayern, né? O jogo de volta. O Barcelona se classificou no primeiro jogo, quando venceu por 3-0. Estava muito difícil, o jogo 0-0, de repente 1, 2, 3, tá classificado. Não tinha muito o que o Bayern fazer no segundo jogo, venceu de forma honrosa, conseguiu vencer a partida, mas quem se classificou mesmo foi o Barcelona. E no outro jogo, o Real Madrid decepcionando, né? Jogando em casa, empatou com a Juventus. Mas foi um golaço do Morata, do Juventus. Foi. Méritos para a Juve. E agora também está na final. Tá na final. Desse jogo, Barcelona e Juventus, o que você avalia? Qual que é a sua visão em relação a essa partida? O Barça é favorito para conquistar o título. A final vai ser no dia 6 de junho, em Berlim, na Alemanha. O Barcelona é favorito. Mas como é um jogo só, e a Juve já provou que pode surpreender, como eliminou um Real Madrid, pode sim eliminar um Barcelona e ser campeão. É um jogo só, em um jogo tudo pode acontecer. Vamos supor que um jogador do Barcelona seja expulso, a Juve jogue com um jogador a mais a partida. Não pode ser descartado também o título da Juventus, mas quem é o favorito para conquistar a Liga dos Campeões da Europa nessa temporada é o Barcelona. O Juventus acabou eliminando o Real Madrid, mas seria bonito, né? Barcelona e Real. Seria. Nunca jogaram na história uma final de Liga dos Campeões. Seria legal. A gente vê de um lado o trio MSN, que é Messi, Neymar e Suárez, contra Cristiano Ronaldo, Bale, entre outros grandes jogadores do Real Madrid. Agora o Cristiano é um grande jogador, mas tinha a obrigação de ter vencido essa partida para o Real Madrid, né? Contra a Juve. Então, Gui, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem tem mais. Tem mais. Semana que vem é meu aniversário. Essa semana foi seu aniversário também. Parabéns. Você que é um mito, uma lenda. Nunca critiquei, só elogiei, só pelo trabalho que você faz. Parabéns, viu, Queca? E convido você para estar no nosso novo programa, que estreia na semana que vem na TV Sport+, Hora do Rush, de segunda a sexta-feira, 5h45, ao vivo. O pessoal pode assistir no site tvesportmais.com.br. Semana que vem você tem que estar lá, hein? Pode deixar, estarei muito obrigada e seja bem-vindo aqui também sempre. Valeu, obrigado, bom final de semana. Bom, e depois, no próximo bloco, Barueri terá um encontro de batuque de umbigada. O campeonato de rugby irá acontecer em Alphaville. E também confira a agenda cultural para este final de semana. É já, logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News.